Você não perde o controle do dia porque algo grave aconteceu. Você perde o controle porque deu os primeiros minutos da manhã para coisas que não são suas. Essa é a raiz do problema. Não a pressão do trabalho, não as pessoas difíceis, não a agenda cheia. É a ausência de um sistema de entrada, um protocolo que define onde a sua atenção vai antes que o mundo coloque a dele no lugar. O estoicismo, na sua forma mais aplicável, não é uma filosofia de resignação. É um sistema de filtragem, um método para separar o que merece a sua energia do que não merece. E essa separação começa antes das 8 da manhã. O que você vai ouvir agora não é motivação. Motivação é combustível sem direção. O que você vai ouvir é um protocolo. 10 princípios operacionais para atravessar o dia sem se dispersar, sem ser consumido e sem chegar à noite com a sensação de que trabalhou muito e avançou pouco. Antes de entrar nas lições, reconheça o problema no seu formato concreto. São 7h14. Você ainda não saiu da cama. O celular já está na mão. Você abre o WhatsApp e vê uma mensagem do seu chefe enviada às 23 horas. O tom é ambíguo. Pode ser um problema, pode ser nada. Mas a sua mente já está rodando cenários. Você fecha o WhatsApp e abre o Instagram por reflexo. 30 segundos depois, você está olhando a vida de alguém que você mal conhece. Algo pequeno contrai dentro de você. Não é exatamente inveja, mas também não é indiferença. Você fecha o Instagram, abre o e-mail, tem uma resposta curta de um cliente que parece insatisfeito. Você ainda está na cama, ainda não tomou café, ainda não disse uma palavra em voz alta hoje e já está reagindo a 3 frentes diferentes. É um dia que começa perdido. Segunda cena. São 10h40. Você está no meio de uma tarefa que exige concentração. Uma notificação aparece. Não é urgente, mas o seu olho captou. Você desbloqueia o celular só para ver. 2 minutos depois você está respondendo uma mensagem que poderia esperar até o almoço. Você volta para a tarefa. Mas o fio da concentração foi cortado. Leva 8, 10 minutos para recuperar o foco que tinha antes. Isso acontece 4, 5 vezes por dia. No final da semana, você perdeu horas de trabalho profundo não porque você é desorganizado, mas porque nunca definiu uma regra clara de quando responde e quando não responde. Terceira cena. São 14h30. Uma pessoa da sua equipe fez um comentário em uma reunião que soou como crítica velada ao seu trabalho. Você não disse nada na hora, mas desde então você está compondo respostas mentais, revisando o que aconteceu, tentando decidir se aborda o assunto, ignora ou deixa para lá. Nenhuma dessas opções está sendo executada. Você está girando em torno do evento, gastando energia em algo que vai se resolver sozinho ou não vai se resolver de jeito nenhum com ruminação. A tarefa que você deveria ter concluído às 16 horas ainda está aberta. 3 cenas, 3 variações do mesmo problema. A ausência de um sistema que separa o que exige a sua ação real do que está apenas consumindo a sua capacidade cognitiva. É exatamente esse sistema que as 10 lições a seguir formam. Lição 1, o filtro. A sua atenção é um recurso finito. Tudo que não merece esse recurso está te custando algo. A maioria das pessoas trata a atenção como se fosse renovável. Cada decisão, cada estímulo, cada preocupação que você alimenta consome parte de uma capacidade cognitiva que não se repõe completamente de um dia para o outro. Epicteto colocou assim: existem coisas que dependem de nós e coisas que não dependem. Opinião, impulso, desejo, aversão, essas dependem. É corpo, reputação, cargo, o que os outros pensam menos, essas não dependem. Não é uma divisão filosófica abstrata. É uma ferramenta de triagem. Você recebeu um feedback crítico por e-mail, o tom é duro. Você não concorda com parte da avaliação. A reação imediata é se defender, passando pelo filtro. Depende de mim analisar se a crítica tem fundamento e formular uma resposta objetiva se for necessária. Não depende de mim controlar o tom que a outra pessoa usou, nem mudar a percepção dela sobre o passado. Lição 2. O protocolo de entrada. Os primeiros 30 minutos do dia definem o estado mental que vai operar nas próximas horas. Esse tempo não é negociável. Você começa em modo de comando, definindo o que vai fazer, ou em modo de reação, respondendo ao que o ambiente colocou na sua frente. A maioria das pessoas começa no segundo modo sem perceber
O celular está na mesinha de cabeceira. O reflexo de checar já foi incorporado ao ritual de acordar. E antes que o córtex pré-frontal esteja em plena capacidade, você já está processando notificações, comparações e tensões externas. Um executivo acorda às 6 horas e nos primeiros 20 minutos checa o e-mail, responde mensagens no WhatsApp e lê as manchetes. Às 6h20 já está em modo reativo. A reunião das 9 horas que precisava preparar com calma vai ser montada às pressas. A aplicação prática define uma janela de bloqueio nos primeiros 30 minutos após acordar. Nenhuma rede social, nenhuma mensagem, nenhuma notícia. Nesse bloco você faz uma única coisa, menos define as 2 ou 3 prioridades reais do dia, anota e começa a primeira antes de abrir qualquer outra janela. O mundo pode esperar 30 minutos. A sua clareza mental não pode. Lição 3. O mínimo estrutural. Consistência em ações pequenas constrói mais do que intensidade esporádica em ações grandes. A mente humana é eficiente em negociar consigo mesma quando o conforto está em jogo. Hoje está pesado demais. Amanhã eu recupero. Só essa semana fica assim. Essas negociações parecem razoáveis, isoladas, acumuladas. São a estrutura do estagnamento. Marco Aurélio escreveu nas suas meditações sobre o dever de agir segundo a natureza racional, não quando é conveniente, mas como princípio de operação. Na prática, ter ações mínimas que acontecem independentemente do humor do dia. Um profissional decide escrever uma página por dia de um projeto de longo prazo. Em dias normais, escreve 3. Em dias difíceis, escreve 1. Ao final de 90 dias, tem um projeto com mais de 100 páginas, menos algo que nunca existiria se esperasse pelos dias bons. Aplicação prática. Defina uma única ação não negociável para cada área que importa. Pequena o suficiente para ser executada mesmo no pior dia. Clara o suficiente para não gerar dúvida. A função desse mínimo não é produzir resultados imediatos. É manter a autoridade que você tem sobre si mesmo. Lição 4. O silêncio estratégico. Nem todo estímulo exige resposta. A maioria exige que você ignore. Vivemos em uma cultura que confunde reatividade com competência. Quem responde rápido parece eficiente. Quem está sempre disponível parece comprometido. Esse é um dos maiores equívocos operacionais da modernidade. Responder por impulso é uma forma de perder o controle. Você entrega a iniciativa para quem provocou o estímulo sistematicamente ao longo do dia, até não sobrar energia para o que realmente importa. Um colega envia uma mensagem com um tom levemente agressivo em um grupo de trabalho. A reação imediata é a defesa pública ou a resposta irônica. A terceira opção é não responder no canal público, avaliar se existe uma questão real a ser resolvida. Se houver, tratar de forma direta e privada. Se não houver, arquivar e seguir. Aplicação prática. Antes de qualquer resposta que envolva tensão, aplique uma espera de 15 minutos. Na maioria dos casos, o impulso vai diminuir e você vai perceber que a resposta era desnecessária. Quando ainda parecer necessária, ela vai ser mais objetiva e menos emocional. Lição 5. A precisão do evento. O sofrimento não vem do evento, vem da narrativa que você constrói em torno dele. O cérebro não registra eventos, ele os interpreta, e essas interpretações são frequentemente distorcidas por padrões cognitivos, que amplificam a ameaça e minimizam a capacidade de resposta. Epicteto não dizia para as pessoas serem indiferentes, dizia para serem precisas, para distinguir o fato real da dramatização em torno dele. Um projeto foi recusado pelo cliente. A narrativa automática, não sou bom nisso, estou perdendo espaço. A minha reputação vai sofrer. A realidade objetiva, um projeto específico não atendeu às expectativas de um cliente específico, em um momento específico. A diferença não é otimismo versus pessimismo, é precisão versus catastrofização. A precisão abre caminho para a ação. A catastrofização fecha. A aplicação prática. Quando uma situação difícil aparecer, escreva em uma frase o que de fato aconteceu. Sem adjetivos, sem projeções. Apenas o fato. Depois, em outra frase, o que você pode fazer. Esse exercício de 2 passos quebra o ciclo de ruminação e redireciona para a ação. Lição 6. O intervalo entre o estímulo e a resposta. Entre o que acontece e o que você faz, existe um espaço.
Quem treina esse espaço tem controle. Quem não treina é previsível. Viktor Frankl descreveu esse intervalo como a última liberdade humana. O estoicismo chegou à mesma conclusão séculos antes. O problema não é que as pessoas não sabem disso, é que não treinaram a habilidade de acessar esse intervalo sob pressão. Quando o estímulo é intenso, uma crítica pública, uma notícia ruim, uma interrupção abrupta, o impulso é imediato e a janela de escolha parece inexistente. Ela existe, mas precisa ser expandida deliberadamente. Você está apresentando os resultados de um projeto em uma reunião. Um gestor interrompe com um questionamento que soa como ataque. O impulso é a defesa imediata, que frequentemente escalona o conflito. A alternativa treinada. Uma pausa de 3 a 5 segundos antes de responder. É o tempo necessário para o córtex pré-frontal processar a situação antes da amígdala reagir. Esse intervalo muda a qualidade da resposta completamente. A aplicação prática. Treine o intervalo em situações de baixa pressão. Antes de responder mensagens, espere. Antes de falar em reuniões, respire. Antes de decidir sobre um conflito, durma. O músculo que você desenvolve em situações pequenas é o mesmo que vai funcionar nas grandes. Lição 7. O limite como ferramenta. Dizer não é uma operação cognitiva de alta eficiência. Dizer sim por medo ou por hábito é o oposto. Do ponto de vista estratégico, os limites são uma ferramenta de gestão de energia e tempo. Cada compromisso aceito sem critério compete com os que realmente importam. Cada pedido atendido por medo de parecer difícil é um gasto que não gera retorno. Um colega pede que você revise um documento urgente, o prazo dele é amanhã de manhã, o seu dia já está comprometido com entregas próprias. A resposta automática é aceitar e trabalhar fora do horário para cumprir os 2 compromissos. A resposta estratégica: não consigo entregar isso com qualidade no prazo que você precisa. Posso olhar depois de amanhã ou indicar alguém que tenha disponibilidade agora. Direta, respeita o outro e preserva sua capacidade de entrega. A aplicação prática: elimine as justificativas longas dos seus nãos. Justificativas extensas são pedidos de aprovação disfarçados. Se precisar de uma estrutura, use o que você pode fazer, o que você não pode e quando poderia revisitar. Lição 8. O desconforto como dado. O desconforto não é um sinal de que algo está errado. Na maioria dos casos, é um sinal de que você está no lugar certo. A lógica de evitar o que é difícil parece protetora. Ela constrói uma versão de você que só opera dentro de condições controladas, e essas condições raramente existem. Os estoicos chamavam essa prática de ascesis, exposição deliberada ao desconforto para fortalecer a tolerância à adversidade. Não é automortificação, é calibração. Você precisa ter uma conversa difícil com um membro da sua equipe sobre o desempenho dele. Você adia por 2 semanas porque o desconforto da conversa parece maior do que o custo de adiar. Mas o custo é real. O desempenho continua abaixo. A equipe percebe que não há consequências. E a sua credibilidade como gestor é silenciosamente corroída. A conversa difícil dura 20 minutos. O custo do adiamento durou 2 semanas. Aplicação prática. Identifique a tarefa ou conversa que você está evitando há mais tempo e programe para os próximos 2 dias. Não para quando você se sentir pronto, esse momento não vai chegar sozinho. A preparação mínima é definir o objetivo da conversa ou o resultado esperado da tarefa. O resto você resolve no processo. Lição 9. A antecipação do obstáculo. Quem pensa sobre o que pode dar errado antes que dê errado não é pessimista. É o único que está preparado. Os estoicos praticavam o que chamavam de premeditatio malorum, menos a premeditação dos males. Não como exercício de ansiedade, mas como simulação estratégica. Se você sabe que vai haver fricção, pode decidir como reagir antes que ela apareça. Decisões tomadas fora do calor do momento são significativamente melhores do que as tomadas sob pressão. Você tem uma apresentação importante às 14 horas e em vez de apenas preparar o conteúdo, você passa 5 minutos pensando. Pode dar errado. A conexão pode falhar. Um participante save pode questionar os dados. A apresentação pode ultrapassar o tempo. Com esses cenários mapeados, você chega à reunião com um plano B para a conexão, com os dados fonteados e com uma versão resumida,
se o tempo apertar. Não é paranoia. É a razão pela qual você vai manter a calma quando um desses cenários acontecer. Aplicação prática. Reserve 5 minutos toda manhã para uma única pergunta: qual é o obstáculo mais provável do meu dia hoje? Não vários, o mais provável. E decida como vai reagir quando ele aparecer. Esse exercício elimina boa parte da reatividade antes mesmo que o dia comece. Lição 10. A contagem real. Você opera como se tivesse um estoque infinito de dias disponíveis. Não tem. E a consciência disso não é sombria. É o único dado que muda a escala do que importa. Os estoicos tinham um conceito central, chamado memento mori, menos a lembrança da morte. Não como morbidez, mas como ferramenta de priorização. Se o tempo é finito, cada unidade tem um custo de oportunidade real. Gastar 1 hora em uma discussão que não muda nada não é apenas tempo inútil. É 1 hora que não existirá mais. Você passa 40 minutos compondo mentalmente uma resposta para um comentário feito sobre o seu trabalho em uma reunião. O comentário era irrelevante para o seu progresso real. A pessoa que o fez não tem influência sobre o que você quer construir. Mas os 40 minutos foram reais e foram 40 minutos a menos para o projeto que importa. Não é exagero. É a aritmética do tempo. Aplicação prática. 1 vez por semana pode ser na manhã de segunda-feira. Aplique um filtro de escala a tudo que está consumindo a sua energia. A pergunta é direta. Isso vai importar em 3 anos? Se não vai, o quanto de energia você está justificado em gastar nisso hoje? Na maioria dos casos, só formular a pergunta com honestidade já recalibra as prioridades. Você tem agora 10 princípios operacionais, não são 10 reflexões para quando você tiver tempo livre. São 10 ferramentas para aplicar na ordem que o dia exigir. O filtro, quando o ambiente tentar roubar a sua atenção. O protocolo de entrada, antes que o mundo defina o tom do dia. O mínimo estrutural, nos dias em que a vontade não aparecer. O silêncio estratégico, quando o impulso for reagir sem pensar. A precisão do evento, quando a narrativa interna amplificar o problema além do que ele é. O intervalo, quando a pressão for alta e a janela de escolha parecer inexistente, quando a tarefa difícil estiver sendo adiada sem justificativa real. A antecipação, para não ser surpreendido pelo que era previsível. E a contagem real, para não gastar o que não pode ser recuperado em coisas que não constroem nada. Esse sistema, ele não elimina a dificuldade do dia. Nenhum sistema elimina. O que ele faz é mudar a posição em que você atravessa essa dificuldade. Em vez de ser arrastado, você avança. Em vez de reagir, você decide. Em vez de chegar ao fim do dia consumido sem saber porquê, você tem clareza sobre onde a energia foi. Isso é o que o estoicismo oferece na sua forma mais aplicável. Não paz, não resignação, não indiferença. Direção. Começa amanhã de manhã com a primeira pergunta. O que depende de mim agir hoje? O resto segue daí.